Quiz da Previdência. As orientações jurídicas previdenciárias com a doutora Maria Fernanda Forte Mascaro do Pinho. Realização: Mascaro e Pinho e Ambrósio Advocacia. Doutora Fernanda, boa tarde, tudo bem? Boa tarde, tudo bem? Boa tarde a todos. 2022, né? Chegou, gente, graças a Deus. E nós estamos aqui com o Quiz da Previdência para estar sempre te informando, né? Hoje nós vamos falar de planejamento previdenciário, né? Doutor, o que seria um planejamento previdenciário? Olha, eu resolvi levar essa informação a todos porque tem sido crescente o número de pessoas que nos procuram pensando no futuro da aposentadoria, planejando se vai ter direito a uma aposentadoria após a reforma da Previdência, né? A preocupação maior quando as pessoas nos procuram com esse intuito é se vai ter, né? Porque gerou uma grande insegurança. Teve muita mudança, né? Muita mudança. E gerou uma insegurança se ainda vai ter direito a algum benefício, se o que está pagando vai render um bom salário de aposentadoria ou não. Se eu posso parar de pagar porque o que eu já paguei já está bom, isso, não é? É. Então, o planejamento é fazer então seria para isso que serve um planejamento. Isso. A gente faz um estudo desse histórico, desde quando a pessoa começou a trabalhar. Entendi. De quanto ela contribuiu durante todo esse período, principalmente das remunerações vertidas, fazendo as médias, os levantamentos, se os valores estão corretos, se os valores se os tempos apurados de contribuição que estão lançados no INSS corresponde com o tempo realmente registrado em carteira, porque a gente vê muita divergência, tanto de valores como de tempo. A data de saída não bate com a data de finalização do contrato no Cadastro Nacional de Informações Sociais do INSS. A data de entrada também muitas vezes diverge. A gente vê muitos casos de pessoas que depois a gente fazendo todo esse levantamento, esse estudo, que o contrato de experiência ficou sem registro. Então, de 3 meses em cada firma, vai vendo quanto isso vai prejudicando no futuro. É verdade. Então, assim, é uma possibilidade de fazer esse levantamento das contribuições, das remunerações, das divergências apresentadas e apresentar as possibilidades de acertar tudo isso para que quando chegar a aposentadoria estiver com a documentação tudo em ordem, porque muitas coisas não dá para esperar só o momento da aposentadoria para arrumar, porque senão a pessoa demora muito tempo para aposentar, porque fica cada hora gerando uma exigência no INSS, precisa buscar um papel que o INSS dá só 30 dias, de repente a empresa já fechou, de repente a empresa mudou de endereço, de repente a empresa perdeu os documentos, seja porque pegou fogo nos arquivos. Então, a gente precisa fazer um planejamento. Acha muito importante, eu considero que seja relevante hoje em dia, todo mundo fazer um planejamento do futuro. É isso que eu ia perguntar, quem seria, né, quem deveria fazer o planejamento. Então, seria desde quando a pessoa está registrada, essa pessoa já teria que começar a fazer isso. É importante ou tem alguma idade? Sempre fazer esse acompanhamento para verificar se não há essas divergências dos salários de contribuição com os salários do holerite, dos salários declarados como pago e do extrato do fundo de garantia. Muitas vezes encontramos casos de que a empresa não depositou nada do FGTS. E a conta do eu que diga. A conta do FGTS é um meio de prova do tempo de serviço. Gente, pode fazer esse planejamento, porque eu tenho até um testemunho para dar, não sei se eu já falei para a doutora, eu trabalhei numa empresa aí, né, isso, não vou nem falar minha idade, né, mas mais de 30 anos,
Que depois teve uma época aí que o governo estava pagando o FGTS para todo mundo, quem não tinha retirado, tal. Eu fui lá, né? Tinha nada. Tinha nada. 8 anos eu não tinha nada. E as pessoas, os meus patrões já tinham falecido, já não existia mais. Então, o que aconteceu? Então, isso que a doutora está falando, esse planejamento é muito importante, porque eu passei isso na pele. Porque eu falei, nossa, fui super feliz na Caixa. Eu tenho 8 anos, porque antigamente, quando você pedia conta, você não retirava. Não sei como funciona, né? Mas você não retirava seu FGTS, ficava lá. E você não pergunta nada pra ninguém, você não faz nada, nem vai saber o extrato, não vai nada. Você sabe como que é, né, doutora? Aí, quando eu fui ver, meus 8 anos, não tinha mais nada. Então, na realidade, é muito bom todas as pessoas estarem fazendo, né, doutora? Sim, é importante para você saber se os seus direitos estão todos, né? Se os seus direitos estão todos ali reconhecidos, se há documentação que pode ainda ser providenciada para regularizar dentro do prazo. Porque muitas vezes as pessoas vão se atentar, como o seu caso relatado, da ausência do depósito do FGTS, depois do prazo de você propor a ação trabalhista para reivindicar o seu direito. Aí você não tem o que reclamar. Você pode reclamar, mas está prescrito o seu direito. Então, ao longo da carreira, da vida laborativa, é importante por vários momentos você fazer esse planejamento para compreender os seus direitos previdenciários, para fazer uma projeção de renda futura da aposentadoria, se aquilo vai ser compatível com os seus rendimentos, se você não vai precisar recorrer a uma previdência privada para manter aquele salário, aquele nível social, verificar se você pode, mesmo no sistema previdenciário do governo, fazer contribuições à parte para complementar aquele salário. Então, nesse planejamento é feito esse levantamento das médias das remunerações, faz o levantamento da renda mensal inicial futura da aposentadoria, baseada nessas remunerações que já tem ao longo da vida, e o que pode melhorar do valor da aposentadoria se contribuir a mais, ou se parar de contribuir, o quanto vai gerar da renda dessa aposentadoria. Então as vantagens são imensas. São imensas. Principalmente de regularizar essa documentação. Existem períodos que você pode buscar o reconhecimento da atividade especial, que a gente já conversou aqui, que você precisa buscar essa documentação na empresa. Não adianta esperar o momento da aposentadoria para fazer isso, porque de repente a empresa fecha, o patrão falece. É aquele ditado, né, doutora? Quando você é uma pessoa organizada, você, entre parênteses, você não vai sofrer em situações nenhuma, não é verdade? Então, doutora, antes da gente terminar, né, todas as pessoas que estão trabalhando registrada já pode estar fazendo um planejamento, né? Pode, até mesmo porque quem contribuía para o INSS antes da reforma de 2019, ainda muitos até, têm direito à aposentadoria por tempo de contribuição independente da idade. Então, nesse planejamento é feito o levantamento das regras de transição para atingir essa aposentadoria por tempo de contribuição, se você não complementou o tempo total antes da reforma. Então, é feito todo esse levantamento, o quanto falta para aposentar, para que a pessoa não pague a mais e nem a menos. Porque tem alguns casos também que a hora de a gente propor uma aposentadoria, a gente verifica que o trabalhador contribuiu muitos anos além daquilo que precisava. Também com a reforma da Previdência é possível fazer descartes de contribuições
que prejudicam as médias do salário de contribuição e reduz a renda da aposentadoria. Então, todos esses comparativos de renda futura, de renda da aposentadoria, qual é o melhor benefício, quais remunerações são importantes manter nesse cálculo, quais remunerações você pode pedir que sejam descartadas para não prejudicar a média das contribuições. E então, assim, esse planejamento previdenciário inclui tudo isso, você fazer o levantamento desse histórico, arrumar essas divergências, buscar a documentação necessária para comprovar o direito e depois essa conclusão jurídica do que você tem ali à sua disposição, do quanto tempo tem apurado, o quanto tempo falta para a aposentadoria, o quanto as suas contribuições vai lhe gerar de renda de aposentadoria, ou o quanto você pode contribuir a mais para melhorar a sua aposentadoria futura. Mas então aí, doutora, para terminar, essa pessoa que está nos assistindo, ela tem que procurar um profissional, né, um advogado, para estar ajudando ela a fazer isso, não seria isso? Olha, nós achamos que é de fundamental importância, porque o especialista conhece as regras de transição, as novas regras da reforma da Previdência, as regras antigas, o que ainda está vigorando, o que você pode aplicar de regra favorável ou não da reforma, porque essa questão de descarte de remunerações em valores menores é uma inovação da reforma. Então, só o conhecedor dessa legislação nova e da antiga, que pode traçar todos esses comparativos, vai poder te dar uma conclusão jurídica a respeito do melhor momento da aposentadoria, do melhor salário dessa aposentadoria, para que a pessoa possa se programar para o momento da aposentadoria e essa aposentadoria realmente significar rendimentos suficientes para prover a sua subsistência e não necessitar continuar trabalhando junto com a aposentadoria, porque o salário da aposentadoria não dá para nada, que é o que a gente muito ouve, muito, né? Então, já que nós estamos começando o ano aí, 2022, vamos começar aí, né, como a gente já falou em outras entrevistas, com o famoso que a gente fala assim, com o pé direito, vamos começar fazendo planejamento, né, previdenciário, planejamento financeiro, não é verdade? Para que nós possamos, assim, no futuro, né, quem sabe, ter uma vida mais tranquila, né, doutora? Sim, uma segurança de um futuro melhor, estável, né? Estável. Doutora, muito obrigada. Semana que vem nós estamos de volta, tá bom? Tá bom. Com mais informação para você com a doutora Fernanda do Quiz da Previdência. Quiz da Previdência. As orientações jurídicas previdenciárias com a doutora Maria Fernanda Forte Mascaro do Pinho. Realização: Mascaro e Pinho e Ambrósio Advocacia.